Olá você que está sempre buscando ser melhor e ver os vídeos para se desenvolver. Hoje o nosso assunto é para as pessoas que já sofreram ou sofrem com estresse, ansiedade e depressão. Você conhece alguém que tem essas questões a serem resolvidas? Então esse vídeo é para você ou para essas pessoas. Meu nome é Cassiana Martins, psicóloga clínica organizacional, e hoje a gente vai falar sobre algumas questões de comportamento que podem modificar esse quadro de depressão, ansiedade e estresse. Fica comigo até o final, curte e compartilhe com quem esse vídeo precisa chegar. Diferente do que muitas pessoas pensam, a depressão é um desequilíbrio psicofisiológico. Um desequilíbrio que acontece lá no cérebro, em que alguns hormônios ficam desarmônicos, ou são produzidos demais, ou são produzidos de menos, ou não são absorvidos da forma que deveria. E por esse motivo, a depressão não é brincadeira não. Para quem tem os sintomas sabe o quanto esse sofrimento ele é maior do que as pessoas imaginam. Quando as pessoas que têm depressão escutam, mas você não tem vontade, ou você não faz nada para melhorar, mas como é que isso funciona lá no cérebro? Vamos ver sobre isso. Estudos recentes mostram que na depressão há uma diminuição do volume do hipocampo, que ele é responsável pelas emoções e também pela memória da pessoa. A memória ela é muito importante porque é a sua autopercepção e o entendimento da sua vida, de como ela foi, de como ela é e também a projeção de como ela será. A memória de longo prazo, de curto prazo, se coloca em lugares diferentes, mas mesmo assim, com a diminuição do volume do hipocampo, a gente pode imaginar que a atividade cerebral também diminui, fazendo com que a pessoa realmente não tenha condições de fazer algumas coisas em alguns momentos. Não é desculpa, é cérebro. Ela precisa reativar. Só que só da vontade dela é muito difícil. Ela vai precisar que todo o grupo de apoio dela também ajude a isso acontecer. Em muitos casos da depressão, você precisa de medicação, precisa de psicoterapia, porque só o remédio não adianta, precisa modificar a percepção. A psicoterapia por si só, ela já faz uma irrigação maior de certos campos cerebrais e aumenta essa atividade cerebral. E a medicação vai ajudar o seu cérebro a dizer: olha, produz mais disso aí que tu precisa. Olha, produz mais aquele lá que tu tá precisando. Coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Na ansiedade, ao contrário da depressão, há uma superestimulação do cérebro, em que a produção fica muito alta e a pessoa não consegue dar conta em alguns momentos dessa energia. E ela precisaria canalizar. Então, o depressivo tem falta e o ansioso tem uma produção muito exagerada. No estresse também ocorre essa aceleração, de uma produção exacerbada de alguns hormônios, que fazem com que também a pessoa não consiga se concentrar, tenha dificuldade de dormir, enfim. Algumas semanas atrás, houve um congresso nos Estados Unidos de psiquiatria em que um dos estudos foi falado justamente no que eu vou chamar, no meu entendimento, da tríade da depressão e da tríade para a ansiedade e para os sintomas, enfim, de todos esses males. Qual seria a tríade? Psicoterapia, medicação e atividade física. Foi comprovado cientificamente que a atividade física modifica a atividade cerebral, começa a ter uma produção maior e melhor de hormônios responsáveis pela alegria, pela felicidade, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, e faz com que a pessoa consiga ter mais vontade de viver, mais possibilidades de realizar as coisas. Aumenta a atividade cerebral, a irrigação dos neurônios lá no cérebro do deprimido e também lhe tira daquela condição de não conseguir fazer as coisas. Então a sugestão é que ao invés de você ficar julgando alguém que diz que não consegue, que não está bem, que está muito entristecido, ou alguém que está com a cabeça no mundo da lua e não consegue se concentrar em nada,
chame essa pessoa para fazer uma atividade física, chame essa pessoa para dar uma caminhadinha, chama ela para um café, chamem essas pessoas para fazer algo que realmente possa ajudá-las. O exercício, ele tem toda uma condição interessante. Quero falar um pouquinho sobre isso. As atividades físicas fazem você se superar a si mesmo, superar aquilo que você colocava como limite e ver que você pode, que você tem força para ir além. Quando você pensa em se superar, é como se fosse um músculo, né? A superação, ela vai se exercitando e ela vai se tornando uma consequência. Você supera algo pequeno e depois começa a superar algo grande. Isso dentro de uma caminhada, das pessoas que correm, que colocam aquela meta de 1 quilômetro, depois 5 quilômetros, depois 10 quilômetros, isso vai crescendo e elas vão vendo que elas são capazes, melhorando a autoestima, melhorando o autoconceito, fazendo com que elas fiquem mais fortes fisicamente e se sintam mais empoderadas na vida. O seu olhar sobre si mesmo modifica. A superação, o se desafiar, tem muito este lado e este conceito. O pessoal do pedal ainda tem outras questões que eu acho muito interessante a gente poder observar. Esses dias estava ouvindo um cliente meu e que comentou uma frase, eu achei fantástica. Quando eu estou pedalando, eu me perco do mundo, mas me encontro em mim mesmo. Porque ele vai estar pedalando e olhando para aquele mundo novo, que quando tu passa de carro, tu não enxerga aquela paisagem, tu não sente aquele cheiro, tu não sente aquela sensação do vento no teu rosto. E isso tudo aliado à questão de quem vai pedalar ou correr ou caminhar com grupos, tem a socialização, tem a integração, a questão do pertencimento, do pertencer a algo, de alguém ali lhe ajudando a ver outras possibilidades, lhe mostrando um caminho. Essa troca tão interessante da chave de fenda, de alguém que você nunca viu na vida parar para ajudar você a trocar um pneu, a solidariedade e que acontece dentre os grupos é muito interessante. Então, tudo isso faz com que a pessoa que está com depressão, que está com ansiedade, que está com estresse, ela cresça com ela e com o grupo. Essa questão do pertencer e do pertencimento gera uma coisa muito boa nas pessoas, porque todo mundo quer ser elogiado, admirado, quer ser carismático, quer estar pertencendo a algo, sendo parte de algo. Então aí as redes sociais para mostrar que é verdade, né? Que é a curtida, que é o compartilhar, que é o estar junto de alguma forma, é muito importante para o ser humano e uma das suas necessidades básicas. E por isso, quando trabalhamos o nosso comportamento, trabalhamos essas questões enquanto atividade física, enquanto socialização, enquanto sair da caixa, enquanto buscar novas possibilidades, também modificamos a nossa percepção de vida, a nossa percepção de limite e a nossa percepção de superação. Na atividade física é o momento que você se liberta do automático, que você sai daquela coisa do dia a dia e que você consegue oxigenar o seu cérebro, fazer com que outras coisas percam a importância, porque senão você não vai curtir nada do que está acontecendo, e consegue também estimular o seu lado criativo do cérebro, saindo daquela coisa que você estava pensando, daquilo que estava lhe afligindo e olhando para um outro lado da vida, olhando para aquilo que é a sua superação, que é o seu treino, que é o seu potencial de desenvolvimento. Eu sempre falo que para que a pessoa consiga se desenvolver, ela precisa se desafiar. Então, chamo vocês, desafiando vocês, para que vocês iniciem uma atividade física, seja ela qual for, e comecem a prevenir quem não tem sintomas de depressão e ansiedade,
Para aqueles ansiosos, canalizar a ansiedade para diminuir o ritmo e colocar onde realmente precisa a sua energia. E para quem está com depressão, buscar todo esse conjunto de apoio que a atividade física pode lhe proporcionar. Desafio você a continuar tentando ser melhor a cada dia e desejo para vocês uma ótima semana de muitos desafios e que vocês consigam sempre superar essas coisas que não são legais, mas que fazem parte da vida. Um abraço a todos, ótima semana!